Muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos ouvindo e nos vendo aqui nesse podcast da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Nós temos hoje a honra de receber aqui o candidato a presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, mas ele é mais conhecido e popularmente conhecido como BAP. O BAP está nos visitando na Associação Comercial e eu me sinto muito honrado com isso. Vamos receber também os demais candidatos à presidência do Flamengo para essa mesma conversa. Mas esse primeiro encontro está sendo muito produtivo, porque eu estou conseguindo entender um pouco melhor a importância do Flamengo do ponto de vista econômico para a nossa cidade. E a nossa conversa hoje, BAP, ela vai ser nessa direção. O Flamengo, você sabe, assim, quando eu assumi a presidência da Associação Comercial há um ano atrás, eu me inspirei muito no trabalho que vocês fizeram no Flamengo. O Flamengo eu sou flamenguista, e o Flamengo era um clube que estava desacreditado, não pagava ninguém, os jogadores reclamavam. Até o Vampeta chegou a fazer uma brincadeira que era verdadeira. Ele dizia, o Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo. E aí o torcedor rubro-negro como eu ficava muito humilhado diante dessa situação. E você liderou um grupo que reestruturou o Flamengo e deu ao Flamengo a honradez, a reputação e nos trouxe assim uma elevação da nossa autoestima como rubro-negro. Por isso, tenho muita alegria em estar recebendo você aqui e eu queria que você se apresentasse um pouco para os nossos milhares de pessoas que nos seguem nas redes sociais e no canal do YouTube, onde esse nosso podcast vai estar em seguida. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é o BAP, o seu propósito com o Flamengo, como é que vai ser a sua administração caso eleito. Bom, eu queria primeiramente, Vilar, agradecer aqui a calorosa acolhida na Associação Comercial do Rio de Janeiro, que carrega consigo o peso de um barão de Mauá, como um dos próceres, dos pilares fundamentais aqui. Eu, como carioca, me sinto honrado de estar aqui com vocês. Realmente fiz parte de todo esse processo aí, dessa revolução rubro-negra. Me sinto muito energizado e preparado nesse momento para contribuir para que o Flamengo dê saltos maiores, que o Flamengo, nos próximos 10 anos, seja hegemônico na América do Sul. Eu imagino que o Flamengo deva ser o Real Madrid da América do Sul. E oxalá daqui a 20 anos o Real Madrid seja o Flamengo da Europa. Que maravilha. Vai ser uma satisfação estar aqui dividindo com vocês um pouquinho das nossas ideias, né, e que podem eventualmente serem consonantes com a da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Pois é, BAP, dentro dessa lógica, assim, eu olho o Flamengo como uma grande empresa. E é uma grande empresa, ela tem um faturamento de mais de R$1 bilhão por ano. Portanto, ela tem que ser considerada como uma estrutura organizacional que tem governança, que tem que ter gestão, profissionalização, para que os seus resultados, os acionistas, que são os associados do clube, sejam os melhores possíveis. Obviamente, como lá não é uma entidade com fim lucrativo, que distribua dividendos financeiros, mas o retorno para nós, associados, é de outra natureza. É verdade. Muito particularmente no futebol. Eu sei que o Flamengo não é somente futebol, mas o futebol é o que nos une, é o que nos leva a essa paixão, nos leva aos campos, aos estádios e tal. E aí eu te diria, eu pensando nisso como presidente da Associação Comercial, eu fiquei refletindo, não somente o Flamengo, como o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, os times do Rio de Janeiro são capazes de gerar muitos negócios no Rio de Janeiro. Eu, com frequência, verifico nos bares, restaurantes, na praia, caminhando, quando o Flamengo joga, o número de pessoas, de brasileiros de outros estados, de outras cidades, aqui do interior do estado, que vêm, se deslocam para cá, para a capital, para ver o Flamengo jogar, ocupam os hotéis, os restaurantes, vão nas lojas comprar coisas, enfim, tem uma atividade econômica muito fértil. Como é que nós poderíamos juntos, a Associação Comercial do Rio de Janeiro e o Clube de Regatas do Flamengo, caso você eleito,
como é que nós poderíamos caminhar ampliando essa possibilidade de incentivar o Rio de Janeiro a ser um lugar mais atrativo para se visitar e para se investir? Olha, eu vou lhe dizer que o Flamengo é uma entidade nacional. O Flamengo congrega 45 milhões de torcedores pelas últimas pesquisas. Isso é mais do que uma Argentina, né? E o Flamengo, ele está no Rio de Janeiro, mas ele é do Brasil inteiro. Então, quando tem um jogo do Flamengo, vem gente de todos os cantos para cá para acompanhar o Flamengo. E quando a gente vai jogar em outros lugares, muita gente diz, o Flamengo vai jogar fora. Eu acho que raramente o Flamengo joga fora. A maioria dos lugares que o Flamengo vai, a acolhida é enorme e a gente se sente como se a gente estivesse jogando em nossa casa. Falando do Rio de Janeiro, eu entendo que a gente pode e deve acionar o ecossistema da cidade para trabalhar pelos sócios torcedores do Flamengo, por exemplo, quem vem de fora. Você poder fazer acordos onde você gere estímulo de negócios para a cidade do Rio de Janeiro, para os restaurantes, para os hotéis que recebam rubro-negros, associado ou não ao programa de sócios torcedores do Flamengo. E nós trabalhamos a quatro mãos, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma dobradinha boa, explorando o potencial que o Flamengo tem com a sua torcida, trazendo mais valor percebido por um dos nossos torcedores e para o comércio do estado do Rio de Janeiro. Muito bom. Eu acho assim que o sócio-torcedor ele precisa ter esse acolhimento, né? Eu acho que um projeto, um programa de incentivo ao sócio-torcedor, que dê a ele descontos em coisas, que faça uma parada maior na cidade do Rio de Janeiro, fazer um stopover aqui, que a gente possa estar construindo algum projeto para que quando o torcedor vem aqui, ele não fique somente no domingo, chegue de manhã, veja o jogo e vai embora, que ele permaneça na cidade por mais 1, 2 dias, utilizando mais as nossas estruturas. A Associação Comercial está disponível para isso. Eu quero fazer isso. E nós também. Vamos fazer isso. Se você for eleito, no primeiro dia, eu estou te buscando. Está fechado. Pode cobrar da gente, está fechado. Vamos fazer uma parceria Flamengo com a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Maravilha. E o sócio-torcedor vai tirar vantagens disso e o comércio do Rio de Janeiro também. Com certeza. Agora, BAP, vamos falar do futebol. Vamos. Uma das coisas que eu tenho... Eu também sou flamenguista, então eu também torço pelo nosso estádio. Torço pela volta do Jorge Jesus, torço pela que a gente seja campeão mundial de novo, torço por tudo que todo flamenguista torce. Nós somos um bando de malucos apaixonados, nos chamam de mulambos, nos chamam disso, mas nós somos isso mesmo. Nós somos apaixonados pelo que nós somos e não tem jeito. Na sua gestão, caso eleito, obviamente, como é que você pretende conduzir essas questões relacionadas? Como é que você vai fazer o Flamengo voltar a ser o time vencedor que foi em 2019? Eu vou pegar 2019 porque é o ano icônico para todos nós. Eu estava lá em Lima naquele final de Libertadores contra o River Plate. Eu nunca chorei tanto na minha vida, uma coisa de maluco. Eu fiquei completamente enlouquecido. Nunca vi tanto homem chorando junto. Abraçado, eu nem sabia. Chorando de alegria. Bap, eu nem torcia, assim, nem aplaudi o gol. Eu pulei igual um maluco. Você conseguiu sobreviver àquilo, né? Foi muito engraçado. E minha mulher não gosta muito quando eu falo assim, que foi... Meus filhos, quando nasceram, me deram muita alegria. Mas eu vou te falar que nenhuma alegria para mim foi maior do que aquela vitória contra o River Plate da minha vida. A coisa mais emocionante que eu tive na minha vida foi aquele dia ali. Por isso que eu amo o Gabigol. Ele atualmente já não está jogando aquela coisa que a gente espera, mas eu sou apaixonado pelo que ele fez por mim naquele dia lá em Lima. Então, qual é a sua perspectiva, a sua visão para o futebol do Flamengo? O que se pretende fazer no futebol do Flamengo? Vamos lá, eu entendo que hoje os 25 maiores clubes do mundo, eles têm estruturas de futebol totalmente profissionalizadas. Está no programa de governo da gente profissionalizar completamente o futebol. Eu entendo que em 2019 e 2020 nós tínhamos algumas premissas importantes de profissionalização, que à medida que as conquistas vieram, nós fomos afrouxando esses princípios. Nós vamos estabelecer aquilo que a gente tinha montado em 18, antes mesmo das eleições. Nós estamos fazendo a mesma coisa agora. Temos projetos em curso de montagem destas áreas.
para que, em ganhando as eleições, a gente comece a trabalhar no minuto 1 depois. Mas os princípios, eles são até mais profundos do ponto de vista de profissionalização do que a gente fez em 19. E eu acho realmente que quando nós tivemos o Jesus no Flamengo, foi mágico. Mas uma coisa que é importante dividir com o torcedor é o seguinte, é que o Jesus é um diretor técnico que também é um treinador. Quando Jesus foi embora, a gente só repôs a parte do treinador. A gente não repôs a parte do Jesus que cuidava da direção técnica do elenco como um todo. Eu pretendo restabelecer o papel do diretor técnico. O que é um diretor técnico? O que ele faz? Ele cuida de absolutamente tudo. Ele é o presidente do futebol do clube. Ele cuida de tudo que acontece no futebol de cima a baixo. Você não pode jogar no sub-11 diferente do que você joga no sub-13, no sub-15, no sub-17 ou no profissional. Tá certo? Ele vai definir qual é o perfil de atleta que a gente tem que ter, qual é o perfil de jogadores que o Flamengo tem que ter, perfil de elenco, tudo. Tudo. E com profissionais à altura do lado dele. E não com dirigentes amadores dando palpite. Todos nós temos certeza, quando a gente assiste 5 minutos de televisão, que o jogador A ou B servem para o Flamengo, ou cairiam bem no Flamengo. Nenhum de nós tomaria uma decisão de milhões de euros por um insight que nós tivemos em 5 minutos vendo televisão, em nada na vida da gente. Mas no futebol você acaba fazendo isso. Então, porque a paixão induz a gente, porque a gente tem certeza que no fundo da alma da gente eu sinto. Eu costumo brincar e dizer que o único cara que ganhou dinheiro com feeling foi Morris Albert, o cara que fez a música. Mas todo rubro-negro acha que tem um feeling importante, que ele vai descobrir aquele craque, que tem aquele tchan. Na verdade, a gente tem que. O desafio é equilibrar a paixão com a racionalidade. E eu entendo que a profissionalização vai trazer essa racionalidade que é tão importante para que a gente não só resgate o que a gente viveu em 19, mas oxalá a gente vá além. Você está falando uma coisa, Bap, você está me lembrando quando eu era menino, eu morava em Niterói. E minha família era muito pobre. Eu trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo para poder ajudar a família e tal. E eu assim, e tinha umas loterias. Não me lembro, não era uma loteria esportiva, era uma loteria qualquer que existia na época. Lotérica. E eu falava assim, se eu ganhar nessa loteria, eu não pensava em comprar uma casa para minha família, uma coisa melhor, um carro, qualquer coisa. Eu falava, se eu ganhar na loteria, eu vou doar para o Flamengo comprar um jogador de futebol de qualidade. É coisa de maluco. A gente não... É a emoção prevalecendo sobre a religião, razão. Né? É uma religião. É uma religião, é um negócio muito sério. É um fanatismo, é coisa séria. É coisa muito séria. Flamengo é coisa muito séria. É coisa muito séria. Então, a sua ideia para o futebol é profissionalizar a gestão para equilibrar um pouco essa questão da emoção com a razão. Esse equilíbrio é que vale, né? Que faz as coisas crescerem. Ter uma boa prática de governança, imagino que é isso. Você é um homem empresário. Me conta um pouco só assim da sua vida empresarial, porque eu fiquei curioso de conhecer e eu acho que os nossos ouvintes, os nossos espectadores do nosso videocast, gostaria de conhecer um pouco o BAP empresário. Bom, o BAP empresário ele começou como engenheiro. Eu sou engenheiro da Federal do Rio de Janeiro. Depois fiz mestrado em finanças e marketing. Fui confeccionista. E com essa formação, eu acabei indo trabalhar em varejo. Varejo que é uma grande paixão que eu tive na minha vida. Então eu fui executivo de Mesbla, de lojas americanas. E depois eu fui para a televisão, que eu sempre gostei muito de televisão também. E lá eu fiz uma carreira na TVA, eu fui vice-presidente geral de operações da TVA. Depois fui para Sky, onde eu fiquei 16 anos como presidente. Eu fiz a fusão da DirecTV com a Sky. Fiquei 16 anos como presidente, não é muito comum alguém ficar 16 anos como presidente em uma empresa, e eu entendo que parte dessa minha trajetória teve o sucesso que eu obtive, porque apesar de ser executivo, eu sempre tive cabeça de empresário e de dono. Então eu sempre pensei nas decisões que eu devia tomar com a cabeça de dono. Se eu fosse o dono, eu faria isso, e algumas vezes tem uma diferença entre você ser o dono e você ser executivo. E eu, na dúvida, eu sempre fui para o lado do que eu achava, como é que o dono devia tocar o negócio. E eu acabei tendo sucesso e sendo feliz com esse modelo. Então, o BAP, que foi executivo e empresário, hoje quer oferecer essa capacidade, essa competência, esse conhecimento acumulado,
o tempo que eu tenho disponível e a independência financeira a serviço do Flamengo. Que maravilha, bom saber que o Flamengo, que é uma grande inspiração para todos nós, agora independente da minha paixão rubro-negra, eu acho que o Flamengo, ele de fato é uma referência para quem quer empreender, para quem quer investir, olhar a estrutura que se criou lá atrás, quando o grupo assumiu a presidência do Flamengo e as diretorias e conseguiu mudar um modelo de negócios, um clube totalmente endividado, renegociou tudo, renegociou dívida tributária, dívida disso, dívida daquilo, dívida trabalhista. E hoje o Flamengo navega numa condição muito adequada e com capacidade de crescer, né? Você estava me dizendo anteriormente que a capacidade de crescer do Flamengo em termos de receita de 1,2 bilhões para assumir, talvez chegar a um número muito maior do que esse, é possível, existe espaço para isso, e eu também acho que existe muito espaço para esse crescimento, especialmente se o acolhimento aos torcedores for melhor, ou seja, o cliente do Flamengo tem que ser o torcedor do Flamengo. Esse é o cliente que a gente tem que olhar, é o que eu faço aqui na minha associação comercial. Os meus associados são os nossos clientes, eles é que nos bancam, que pagam, que mantêm essa estrutura ativa. Então, o Flamengo tem esse dever de reconhecer o seu associado, o seu torcedor, como seu cliente principal. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui conosco hoje. Desejo a você muito sucesso, caso eleito, no nosso Flamengo. E mais do que isso, quero colocar a nossa associação comercial inteiramente à disposição. E aí faço isso também para os demais clubes, não só o Flamengo, mas vamos começar com o Flamengo, construir as bases que possam permitir a nossa cidade ser um lugar atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e, principalmente, a partir do futebol, nós possamos ter uma cidade atrativa e segura para se visitar. Eu gostaria muito que os brasileiros pudessem vir ao Rio de Janeiro, ver uma partida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, de quem quer que seja, mas que tivesse, de preferência, do nosso Flamengo. Mas que tivesse, com isso, um ambiente de acolhimento. E a Associação Comercial será parceira sua, caso eleito, para nós avançarmos com esses projetos de crescimento da nossa cidade. Muito obrigado, BAP. Por favor, o tempo é seu para concluir. Eu agradeço as suas gentis palavras. Eu entendo que o Flamengo é Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é Flamengo. Nós temos que rumar juntos. A gente vive uma época de compartilhamento, onde o grande desafio é a gente se manter ligado nas oportunidades que todos os negócios têm. E é muito difícil você caminhar sozinho. Eu costumo dizer o seguinte: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai em grupo. O Flamengo quer andar lado a lado com a Associação Comercial do Rio de Janeiro. É uma enorme satisfação estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pela acolhida. E oxalá eu possa voltar aqui depois de 9 de dezembro, presidente do Clube de Regata do Flamengo, e a gente possa tocar projetos como a gente está conversando aqui. Muito obrigado pela acolhida e a todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado a todos e até breve, se Deus quiser, e Ele há de querer.